Bom dia, Espírito Santo, na tua presença nesta manhã. Aqui estamos para buscar a tua face na beleza da tua santidade. Queremos te agradecer por tuas maravilhas. Gratidão é a palavra dos nossos corações. Que a tua presença, Espírito Santo de Deus, esteja conosco em cada segundo deste dia. Que a tua presença, ó Espírito Santo, nos ajude na jornada da vida. Eu apresento a todos aqueles que estão participando desta oração. Que a tua presença, Espírito Santo de Deus, venha fortalecer, consolar, curar e abençoar. Nos concede um dia de paz, nos concede um dia de bênçãos. Nós te pedimos e te agradecemos. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Você pode digitar esta frase aqui nos comentários. Bom dia, Espírito Santo. Clica no botão gostei, se é novo no canal, se inscreva no canal e acompanhe as nossas orações. Como é bom começar o dia buscando a presença do Espírito Santo. E eu quero dizer para todos que estão me ouvindo agora, bom dia para você e sua família. Bom dia, vencedores e vencedoras, ovelhas de Jesus Cristo. A presença do Espírito Santo nos ajuda na caminhada. E vamos buscar, nas orações da manhã, a presença do Espírito Santo de Deus. Vamos começar o dia dizendo, bom dia, Espírito Santo. E em todas as orações da manhã, vamos estar entregando o nosso bom dia para o Espírito Santo de Deus. Vamos dar início a esse projeto, a esta oração da manhã. E eu quero que você participe das orações da manhã e de todas as orações aqui do canal. Será uma bênção para a sua vida. Eu quero ler um versículo bíblico para o seu coração. Deus vai falar contigo de forma poderosa e especial. Vamos ler a Bíblia? Romanos capítulo 8, verso de número 26. A palavra do Senhor nos diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Glória a Deus por esta rica e poderosa palavra. Eu quero trazer ao seu coração algumas revelações de Deus dentro do texto que nós lemos agora. Existem aqui duas revelações dentro desse versículo que eu quero passar para o seu coração, e eu tenho certeza que estas revelações bíblicas vai falar fortemente com a sua alma. Em primeiro lugar, esse texto que nós lemos agora nos fala que o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza. Ou seja, o Espírito Santo Consolador, ele tem várias missões. Uma das missões do Espírito Santo é consolar. O próprio Jesus falou que ele deixaria um outro Consolador, o Espírito Santo da verdade. E o Espírito Santo, ele consola, e isso faz parte da missão do Espírito Santo.
O Espírito Santo, ele tem várias missões. Uma é consolar, a outra é fortalecer. Somente com a presença do Espírito Santo podemos ter força para vencermos as tentações, o pecado e o maligno. Somente com a presença do Espírito Santo podemos vencer o mal, podemos vencer as trevas. Somente com a presença do Espírito Santo podemos receber a real libertação. Olha só como é de extrema importância buscarmos a presença do Espírito Santo de Deus. Por isso nós estamos nesse propósito de buscarmos a presença do Espírito Santo nas orações da manhã. Então, é de grande importância buscarmos a presença do Espírito Santo, porque quando Jesus ele subiu aos céus, ele deixou aqui na terra um grande presente, que é a presença do Espírito Santo. O poder de Deus e a presença de Jesus é manifesta através do Espírito Santo. Olha só como é importante termos o Espírito Santo dentro de nós. Você deseja vencer? O Espírito Santo, ele é o único que pode nos ajudar a vencer. Você deseja viver uma vida de intimidade com Deus cada dia mais e mais? Somente com a presença do Espírito Santo podemos ter esta intimidade com o Todo-Poderoso. E o texto que nós lemos, e eu vou colocar aqui na tela mais uma vez, nos diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Isso aqui é uma grande revelação de Deus para as nossas vidas. Você que se sente fraca, fraco, por causa das lutas da vida, por causa das dificuldades da vida, eu quero dizer que isso é normal, porque nós somos feitos de carne e de osso. Nós somos seres humanos. E somente com a ajuda do Espírito Santo podemos ficar de pé. Mas eu quero direcionar uma palavra para todo aquele que está passando momentos difíceis na vida. Na caminhada, na jornada da vida, é normal que qualquer um de nós venhamos passar momentos difíceis. Na área financeira, espiritual, familiar. Momentos difíceis faz parte da jornada. O próprio Jesus, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Então o próprio Jesus nos advertiu que as aflições, as perseguições, as dificuldades iria acontecer neste mundo. Quando nós ligamos o noticiário, as manchetes dos jornais, é uma notícia mais triste do que a outra, não é assim? Sempre quando vamos ver o jornal, sempre tem uma notícia muito triste acontecendo neste mundo. Por isso que a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. As forças do mal têm operado no planeta Terra e na vida daqueles que estão distantes de Deus. E é por esta razão que aquele que está com a presença do Espírito Santo, aquele que anda na presença do Espírito Santo, vai ter força para vencer o mal que está implantado neste mundo de trevas. Então, nos momentos de fraquezas, por causa das lutas da vida, problemas familiares, problemas de diversas situações, nesses momentos que você se sente fraca, se sente fraco por causa dos ventos contrários, dos desertos e provações, é aí que entra a presença do Espírito Santo. Porque a presença do Espírito Santo, como nós lemos agora, nos ajuda em nossa fraqueza. Então, quando você se sente fraca e fraco, o Espírito Santo de Deus chega suave
e renova as tuas forças. O Espírito Santo chega em nossos corações, tocando no profundo da nossa alma e renovando as nossas forças para continuar. Existem pessoas que entrou aqui nesta oração da manhã, bom dia Espírito Santo, com um coração abatido e triste, mas o Espírito Santo está visitando o teu coração, renovando as tuas forças. Existem pessoas que estão me ouvindo agora, que por causa dos ventos contrários e das dificuldades da vida, você em alguns momentos se sentiu fraca e fraco. E essa fraqueza que eu estou me referindo não é a fraqueza do músculo, é a fraqueza da alma, aquela fé baixa, aquele desânimo para orar, para buscar, aquele sentimento de solidão, de tristeza que bate de repente no coração. Essas fraquezas da alma, o Espírito Santo nos ajuda a superar todas as fraquezas da alma, do corpo e do nosso próprio espírito. Eu venho aqui na manhã de hoje como mensageiro dos céus. Os céus me trazem aqui nesta manhã para dizer ao seu coração que o Espírito Santo está renovando as tuas forças. O Espírito Santo está renovando as tuas forças para vencer, dia após dia. Sinta a presença do Espírito de Deus que fortalece a sua vida nesse momento. A segunda revelação que eu quero mencionar aqui nesse texto, vamos ler o texto mais uma vez? A segunda revelação é o seguinte: a primeira revelação que nós encontramos aqui, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Em primeiro lugar, o Espírito Santo te ajuda na sua fraqueza, na área que você é mais fraca, mais fraco. O Espírito Santo te ajuda a ser forte. Repetindo mais uma vez, na área que você é mais fraco ou fraca, o Espírito Santo de Deus te ajuda a ser forte e vencer. A segunda revelação é: pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A segunda revelação que podemos ver no texto que nós lemos agora é que o Espírito Santo de Deus intercede por nós, porque nós não sabemos orar como convém. O que significa isso? Existe a oração do nosso coração e existe a oração do coração de Deus. O Espírito Santo, ele intercede a intercessão do coração de Deus. O que isso significa? Quando eu vou orar, quando você vai orar, nós apresentamos diante de Deus o nosso coração. E nada de errado nisso. É correto. Temos que abrir o nosso coração para Deus e falar com Deus tudo aquilo que desejamos, tudo aquilo que está incomodando a nossa vida, temos que apresentar diante de Deus, aquilo que precisamos, aquilo que queremos alcançar, uma meta, um objetivo, um sonho. Tudo que você quiser falar com Deus, você pode falar. Esta é a oração do nosso coração. Mas só que o texto nos fala que o Espírito Santo intercede por nós. É por isso que a Bíblia fala sobre a oração no Espírito. O que isso significa? Que a oração no Espírito é que o Espírito de Deus direciona o nosso coração para pedirmos a Deus aquilo que está na vontade de Deus. Olha só que interessante. Se você deseja saber qual a vontade de Deus para a sua vida, a oração mais correta que nós podemos fazer é esta: Espírito Santo, coloca em meu coração a tua vontade, a vontade divina, o plano de Deus para a minha vida. Espírito Santo, direciona o meu coração. Quando nós oramos desta forma, desta maneira que eu falei agora, nós estamos pedindo para que o Espírito Santo de Deus venha agir
e colocar dentro dos nossos corações a vontade do Criador. Ou seja, não vai ser mais a nossa vontade, o nosso coração, mas sim o coração de Deus, direcionando o nosso coração. Porque uma coisa é eu orar e pedir a Deus o que eu quero, e outra coisa é eu orar e pedir a Deus aquilo que Deus quer. Deu para ver a diferença? Eu posso orar e apresentar o meu desejo diante de Deus. E eu posso orar e apresentar diante de Deus o desejo do próprio Deus. Mas somente com a presença do Espírito Santo, nós podemos orar na direção do Espírito Santo. Viu como é importante? Em resumo, orar sem a presença do Espírito Santo é algo que não é tão relevante. A nossa oração se torna eficiente e verdadeiramente poderosa quando nós oramos junto com o Espírito Santo. Por isso que o texto diz assim: da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Perceba que a Bíblia está falando que nós não sabemos como falar, como orar, como conversar com Deus. Mas o Espírito Santo intercede. Ou seja, no momento que eu tenho a presença do Espírito Santo, o próprio Espírito de Deus vai conduzir o meu coração, as minhas palavras, na oração. E com isso, aquilo que eu vou pedir a Deus não vai ser apenas a minha vontade. O que eu vou pedir a Deus é a vontade do próprio Deus. Que maravilha é ter a presença do Espírito Santo. E nesta manhã eu quero fazer uma oração especial. E nesta oração nós vamos pedir para que o Espírito Santo venha guiar os nossos corações. Para que o Espírito Santo venha guiar a nossa alma. Para quando nós orarmos, nós possamos orar e falar com Deus aquilo que está no coração de Deus. Aquilo que está dentro do coração de Deus. Então, quando nós pedimos a Deus aquilo que está no coração de Deus, isto é maravilhoso demais. As nossas orações ficam ainda mais poderosas. Por isso que buscar a intimidade com o Espírito Santo é a chave de uma oração verdadeiramente poderosa. Eu espero que esta palavra tenha ensinado ao seu coração. Possa ser que nós venhamos falar mais sobre esse texto bíblico e com certeza outros ensinamentos sobre o Espírito Santo eu quero trazer aqui também nas orações da manhã. Amém? Coloca aí o seu pedido de oração, o que você deseja da parte de Deus. Vamos orar para que o Espírito Santo de Deus direcione o seu coração. Com muita fé no coração, oremos ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, Criador dos céus e também de toda a terra, na Tua presença aqui estamos nesta manhã de vitória, de milagres e de poder. Estamos aqui para buscar a presença do Teu Santo Espírito. Nós te pedimos, ó Senhor, que o Teu Santo Espírito venha guiar os nossos corações, que o Teu Santo Espírito venha guiar os nossos passos, que o Teu Santo Espírito venha guiar os nossos pensamentos, que o Teu Santo Espírito venha guiar aquilo que falamos, aquilo que escutamos e aquilo que vemos. Espírito Santo, eis-nos aqui, guia os nossos corações, guia as nossas vidas. Espírito Santo da verdade, nós te pedimos humildemente que o Senhor venha nos guiar nas nossas decisões. Espírito Santo, que o Senhor venha nos ajudar em nossas fraquezas. Que
Que o Senhor venha nos dar força para vencer. Que o Senhor venha nos dar força para superar. Eu apresento a cada pedido de oração. Espírito Santo da verdade, vem guiar os corações e a vida de cada um, para que cada pedido de oração venha a ser realizado na direção do Teu Santo Espírito, na Tua direção, ó querido Deus. Nós colocamos nas Tuas mãos e te pedimos, faz a Tua obra e realiza milagres. Espírito Santo, nós cremos que o Teu poder cura os enfermos e aqueles que estão doentes, o Senhor os visite agora. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, visite aqueles que estão enfermos, trazendo a cura. Visite aqueles que estão fracos, dando a força. Visite aqueles que estão tristes, dando a alegria do Teu Santo Espírito. Renova as forças, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, venha guiar as nossas almas, os nossos corações e os nossos caminhos. Colocamos tudo nas Tuas mãos, Senhor, e te pedimos, faz de acordo à Tua vontade, realiza milagres e concede vitórias para cada um de nós. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo nós pedimos e agradecemos, e todos com o coração cheios de fé digam amém, amém e amém, e graças a Deus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família. Amanhã esteja aqui para juntos buscarmos a presença do Espírito Santo em nossa oração da manhã. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilha para mais pessoas, envia esta oração, Bom Dia Espírito Santo, para que outras vidas possam também receber da bondade e do amor do Espírito Santo de Deus. E lembre-se, você nasceu para vencer e viver toda a promessa de Deus. E a presença do Espírito Santo do Senhor está na tua vida para te ajudar e te fortalecer e te direcionar. Um grande abraço no teu coração. Tenha um bom dia de muita paz e de boas notícias. A paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.